cérebro incorpora os instrumentos Nossa. como se fizesse parte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa coisa, por exemplo, um agricultor ou um artesão, aquilo que ele faz com a mão... Torna-se uma extensão? Uma extensão dele. Olha só. Uma extensão Faz dele. muito. Você vê um cara dirigindo um caminhão daqueles enormes, o cara manobrando, é uma coisa absurda. E a habilidade, E a habilidade, É incrível. E o cérebro faz isso em pouco tempo, tá? Como que ele calcula, né? Quer dizer, pra ele deve ser muito fácil, mas pra gente, o quanto ele tem que virar e se vai caber, e pra gente é um... E isso é tão fantástico, isso é um paradigma que vai mudar toda a ciência nos próximos 30 anos ou antes. Porque, assim, isso começou a se ter certeza, a gente sabia que ocorria, mas a gente não tinha certeza. Através do estudo do Miguel Nicoleles, né? Que é o maior cientista vivo, eu acho que, para mim, do Brasil... Esse cara era para ter uma estátua dele no Brasil e ele ser ganhador de prêmio Nobel. Vamos dar o contexto. Quem é esse cara? O que Quem ele é faz? o Miguel Nicoleles? Ele era um médico aqui do Hospital das Clínicas e um belo dia ele recebeu um convite para trabalhar no laboratório de neurociências, se eu não me engano, na Carolina do Norte. E ele foi. E chegou lá, ele e um outro escocês, um cientista, resolveram estudar como que os macacos, uma macaca que ficou muito famosa, que é a Aurora, que foi a do estudo, se ela podia incorporar algum tipo disso, de um instrumento. Então, eles botaram a Aurora para pegar um joystick, feito um braço, e botaram ela para receber uma recompensa toda vez que ela conseguia mexer direitinho. Tinha uma tela. E passava umas bolinhas, e se ela acertasse o centro da bolinha, com quantas bolinhas ela acertasse, ela ganhava um suco de laranja. Ou seja, ela não estava mais tocando naquilo. Não, era através do instrumento. Ela tinha que entender que ela mexia o instrumento e ela acertava. Nossa, e aí, de tanto em tempo, ela ganhava o suco de laranja. Sei. É claro que ela só queria o suco de laranja. Mas, rapidamente, ela começou a saber o que ela tinha que fazer. Aí, o que se viu? Que ela tinha incorporado aquele braço. Aí se botou um óculos, eles botaram um óculos de 3D. Pra ver onde estava apontando o olho? Não, para ela não mais precisar mexer o joystick, para ter certeza se ela tinha incorporado. O que aconteceu? Ela mexia o braço sem ter o joystick, ela mexia só com o pensamento. Como? A intenção. Nossa! Porque existe uma coisa, a intenção... Os orientais falam uma coisa muito bonita. Quando a intenção é certa, tudo vai dar certo. Se a tua intenção é errada, cara... Cara, isso eu vou usar pra vida. Quando a intenção é certa, tudo dá certo mesmo, né? De algum jeito vai dar certo. Se a tua intenção é boa, é amorosa, vai dar certo. Eu acredito muito nisso. Muito mesmo. Aí, que viu? Que exatamente quando eles tiraram, ela conseguiu incorporar... que tinha o joystick sem ter. E na intenção, ela conseguia acertar. Porque o computador... Isso estava ligado ao computador. O computador traduzia a intenção... elétricos. A intenção e fazia. Ótimo. Então, tipo assim... Foi pro segundo passo. Foi pro segundo passo. O outro passo era se existia essa comunicação que podia, cérebro a cérebro, ser mediada por um computador. Porque o que a gente faz hoje a gente sabe que tem uma coisa afetiva, mas a gente não sabe como dominar isso. Aí botaram um outro macaco numa outra sala, tá? E ensinaram tudo para eles. E aí o que aconteceu? Ele foi treinado para aquilo. Quando a Aurora tinha a intenção de acertar, porque ele acertando o outro lado, ela via na televisão o outro, ela também ganhava suco de laranja. Então, ela trabalhava em conjunto para ele acertar. Ela torcia para na intenção. E ele acertava. E ela ganhava suco de laranja. O que isso... Depois se viu que esse macaco podia estar aqui ou no Japão. Porque a intenção era traduzida pelo computador, por Wi-Fi, chegava lá. Não tem a ver com espaço, espaço físico. Se for... Por isso que o Miguel Nicoleles trabalha a interação cérebro-máquina. Tá? Ele bota o computador como um instrumento para transformar, para chegar à nossa intenção, que são descargas elétricas, para outra pessoa. Ele tem que localizar
isso dentro do nosso cérebro. Através do eletroencefalograma, atividade elétrica. Máquina, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque a intenção vem 150 milissegundos antes da ação. Vou pegar uma jujuba. Vamos supor que você está ligado, a tua mulher está lá dentro. Tá. E vocês estão com essa intervenção do computador. Máquina, ela. Por Wi-Fi. Ligado. Vai pegar uma jujuba. Ela pega uma jujuba lá. Uau! E aí se descobriu, aí essa pesquisa dele foi reproduzida no Japão. Botaram o macaco lá no Japão para andar de esteira. Quando a Aurora andava de esteira aqui, movimentava o cara lá. Ele sabia o que tinha que fazer. Brasileiro liderando essa pesquisa aqui, maluco. Há 30 anos. E a gente não sabe disso. Não, a gente não sabe não. A gente cuspiu na ciência brasileira. Por quê? Porque esse cara pegou esse troço, ele falou, pode botar um cara em Marte. Que a gente, com a intenção daqui, eu faço o cara fazer o que quiser lá. O que ele pensou? Existem 25 milhões de paraplégicos no mundo. Né? O que ele fez? O tal do exoesqueleto. Coloco, por exemplo, na perna, coloco aquele... Eu boto o esqueleto inteiro. O esqueleto inteiro. O esqueleto, hoje é uma roupa, né? Toda cheia de fios ligados. Sim. Na hora que ele consegue ser treinado para ter a intenção de andar, ele anda. E aí, o que o Nicoleles fez? Já estava tudo pronto, pegou um paraplégico, que era paraplégico, eu acho que há 10 anos, que já é crônico, a gente chama crônico, que já começa a ter osteoporose, já tem perda óssea. E começou a treinar ele para usar o tal equipamento e ele tinha que fazer sempre a intenção de andar. Porque você tem que voltar a pensar direito como andar, né? Exatamente, porque um paraplégico ele não sente o corpo daqui. Então teve que passar uns 3 a 6 meses refazendo alguém que andava normal, passando a mensagem da intenção de andar. E foi feito isso. E pasme, quando o cara paraplégico fez isso, com o tempo, continuando uma pessoa normal, passando para ele a intenção de andar com tudo... Uma pessoa comandando as pernas dele, é isso? Exatamente. Tá. A lesão que o cara tinha, que era em T4, T4 é a vértebra que daqui é como se fosse daqui para cá, tudo parado. Começou a descer. Hoje o cara tá com lesão em lombar. Que dor. Ele já recuperou toda a sensação daqui e o movimento daqui. Então, assim, é tão surreal que isso é o tal... curar seu corpo com a intenção do outro. Olha a comunicação dos cérebros. E por isso que é o tal do termo que eles criaram, Miguel Nicolé, BrainNet. É a internet dos cérebros. Nossa, que isso é ficção científica virando Não, quando ele foi dar uma palestra numa coisa de ficção científica, foi muito engraçado que nos caras especializados de ficção científica, numa feira assim de ficção científica, ele foi dar a palestra falando dessas descobertas. O cara que veio depois dele falou assim, pô, agora você me quebrou, porque o que você falou, nada do que eu fale vai ser tão interessante. Então, assim, o Miguel hoje tem vários estudos caminhando e ele fez aquele primeiro chute daquele paraplégico na Copa do Mundo. E você sabe a sacanagem que fizeram com o cara, né? Não, o que aconteceu? Prometeram inicialmente que ele ia ter 10 minutos para entrar com o cara andando no gramado, na abertura da Copa do Mundo, que foi aqui, né? Não foi no Corinthians? Foi no Corinthians, aqui em São Paulo. Itaquerão, né? No Itaquerão. Itaquerão. Que agora é Neoquímica Arena e o final foi no Maracanã. Isso mesmo. Ele tinha 10 minutos. Ele tinha 10 minutos, tava tudo certinho, o cara sendo treinado, papapá. Quando faltava um mês, você, olha, não vai poder mais ser 10, vai ser 5, tá? Tudo bem, tá. Quando faltava não sei o que, olha, vai ser 3. Na véspera disseram vai ser 21 segundos. Meu Deus! E o máximo que o programador do computador ligando ao cérebro tinha conseguido era 23. Entendeu? E mesmo assim, 150 cientistas vieram do mundo inteiro sem cobrar nada. E mesmo assim, na hora que apareceu a cena, não sei se você lembra, foi numa imagem que tinha a imagem do chute e tinha a imagem do ônibus da seleção brasileira chegando.
Aí todo mundo falando, mas foi só isso? Cara, aquele cara não andava. Os caras não tinham ideia do que era. O cara, na hora que o cara acertou a bola, o cara falou assim, eu senti meu pé. Não foi nem isso, eu senti meu pé. Então, assim, é uma coisa tão mágica, porque você pode... Hoje, no mundo, você tem de sistema nervoso, vamos falar, de doenças cerebrais ou do sistema nervoso, você tem 1 bilhão de pessoas acometidas entre paraplegia, Parkinson, Alzheimer e depressão. Só de depressão são 500 milhões. E depressões que estão ficando cada vez mais refratárias a tratamentos medicamentosos. É mesmo? Cada vez mais. Responde menos. Puxa.